as boas-vindas a você nesse estudo que nós vamos compartilhar nesta noite para o nosso crescimento espiritual. E a gente vai começar exatamente com um tema, né, que é o modus operandi do anticristo e sua identidade. Esse é o objetivo do nosso estudo hoje, é ver, né, o modo, né, a maneira como o anticristo, né, vai operar. A gente vai explicar direitinho quem é ele, como ele vai se manifestar, e a identidade, né, desse cidadão, né, dessa criatura, né, que vai estar realmente no nosso meio. Então a gente vai ler aqui no capítulo 1 de João 2,18, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, como a semana passada nós falamos que os apóstolos de Jesus e a igreja primitiva, elas tinham na realidade uma concepção de que esse anticristo iria se manifestar, obviamente, no tempo e na geração deles. Eles tinham essa convicção, né? E obviamente, dentro desse contexto da convicção de que o anticristo iria se manifestar, é que a gente vai tocar nesses dois pontos doutrinários. E aí a gente pegou um ponto doutrinário, que é o ponto doutrinário da igreja, e o que o meu coração e o meu pensamento teológico mais se inclina, que é a questão, o arrebatamento, tanto uma tendência, né, que é o pré-tribulacionismo, como o pós-tribulacionismo, né, e o mid-tribulacionismo, o mesotribulacionismo. Ele na realidade faz essa diferença em relação ao que a gente chama de arrebatamento. Por exemplo, todo crente, observando hoje a situação que se está vivendo, pensa, logicamente, que Jesus vai voltar a qualquer momento, não é? Então, principalmente se ele tiver a influência do pré-tribulacionismo. O que é esse pré-tribulacionismo? É o arrebatamento de que Jesus vai fazer, levando a igreja, né, antes, né, da grande tribulação e, obviamente, antes da manifestação deste ser chamado de o anticristo, que eu vou aqui dar alguns nomes para ele, né? Mas para mim e para a nossa denominação, nós, assim como o João aqui nesse momento está falando também, não é? Eu acredito na questão do arrebatamento, ou essa volta de Cristo, né, depois, exatamente, ou seja, né, o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Ou seja, na nossa concepção, a igreja de Jesus, ela passará pela tribulação, os santos serão perseguidos, e nós veremos, né, o modus operandi, né, deste anticristo. Ele fala, o anticristo, vários já têm se manifestado, que são como que precursores, mas existe um que vai se manifestar, não é, literalmente, com todas essas credenciais, que nós vamos, como igreja, acredito eu, né, que sou pós-tribulacionista, que vou identificar sem nenhuma dificuldade, a partir das Escrituras, que ali está realmente o anticristo. João aqui está dizendo que é exatamente nesta hora, nesta última hora, que o anticristo, ele vai, o quê? Se manifestar. E para a gente ter a ideia, essa questão do anticristo, quem fala nele, nessa expressão anticristo, o que se opõe a Cristo, né, o opositor às coisas de Cristo, só João que fala isso na carta, não é? Nem Paulo, e também em Apocalipse nós não temos esse nome designado, né? Paulo, ele vai falar em Tessalonicenses, né, em 2 Tessalonicenses, especialmente em 2 Tessalonicenses, o homem da iniquidade, o homem da perversidade. A gente vai ver tudo isso direitinho, certo? Então, é óbvio que muitas pessoas já pensaram
que estávamos vivendo a grande tribulação a partir de quem? A partir de alguns acontecimentos, como por exemplo, muita gente já pensou que o anticristo já estava nas suas gerações. Por exemplo, quando Nero se manifestou ali, matando, perseguindo os crentes, perseguindo os cristãos, os judeus, a igreja, então ali eles já disseram que estava ali o anticristo, que ali já era a grande tribulação e que o anticristo já estava o quê? Se manifestando. Depois que Nero morre, vem um outro também, depois de 80 anos, eu acho, depois, levanta-se um outro também chamado Domiciano. Depois, nas outras gerações, principalmente nas atuais, a gente tem a questão de Hitler. Quando teve aquela questão da Segunda Guerra Mundial, então muitos crentes pensaram que ali já era, quem era pró-tribulacionista, já estava pensando que era também, o Hitler era o anticristo. Então muitas coisas assim, muitos anticristos, mas veja, João diz assim, muitos anticristos têm surgido até agora, e é verdade, e parece que é como que uma pedagogia, ele vem preparando, muitos anticristos vêm surgindo, que se opõem a Cristo, que trabalha contra a igreja, que persegue a igreja, que persegue o povo de Deus, mas tudo isso, e eu quero lhe dizer, infelizmente, não se compara à grande tribulação, porque o Senhor disse que é a grande tribulação, como nunca, foi que Jesus que disse, uma tribulação que nunca houve igual, não é verdade? Então, por exemplo, na época da peste negra, como nós falamos aqui também, era um momento assim, meu Deus, não estava, e Jesus, aquela coisa toda. E quando a gente fala, por exemplo, o pré-tribulacionismo, ele pensa na questão da iminência, da vida de Jesus, e nós também pensamos na iminência de Jesus, concordamos nesse termo, mas não no ato. Nós achamos que a iminência, ou seja, Jesus vai voltar, eu acredito, eu não sei quando vai, mas eu tenho certeza que não é hoje, porque o anticristo ainda não se manifestou. Então eu que sou pró-tribulacionista, mas no caso da iminência, e sei que a iminência de Cristo, ele é uma realidade exatamente porque Paulo disse nos Tessalonicenses que aqueles que estão na luz não vão ser pegos de surpresa. Essa iminência vai ser se de repente, poxa, a gente estava, é aqui exatamente que ele compara até com a questão do dilúvio, casavam, se davam em casamento, e de repente o dilúvio chegou e ninguém estava nem aí, foi de surpresa, mas para o crente não, o crente vai saber analisar, e por isso eu estou aqui ensinando. Se for, ele vier antes, não tem problema, mas vai, se vier depois também, não tem problema, vocês vão aprendendo essa questão, tá certo? Então veja, quando ele fala a respeito do anticristo, então veja, anticristo, tudo que é oposto a Cristo, ou tudo que se quer colocar no lugar de Cristo, no lugar de Deus. E Satanás, ele é perito, ele quer imitar a Deus em todas as coisas. Não é à toa quando você chega em Apocalipse capítulo 13, você vai perceber o dragão, vai perceber o anticristo, que é o filho da iniquidade, a besta que emerge do mar, e você vai ver também a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Então você vê que parece que é uma trindade, como se ele querendo, e ainda a grande meretriz que é uma igreja, uma instituição. Então você vê que em todas as coisas ele quer imitar o nosso Deus, ele quer imitar a Deus, porque esse sempre foi o seu desejo, foi ser o seu sonho. Então veja, quais são os modos operandi desse anticristo, que a gente vai entender que ele, na verdade, ele é o agente de Satanás. Quem vai ser, quem é, veja, ele diz que logo vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então veja que ele fala de muitos anticristos, que na história é como se fosse se preparando, como se eles fossem precursores, até chegar aquele ao anticristo. Como que nós achamos que tem um específico,
Um específico. E esse específico, ele está revelado não somente em Tessalonicenses, como também em Apocalipse capítulo 13. Não é? Então, ele é um agente, esse anticristo, ele é um agente de Satanás, ele é um instrumento, né, do dragão, ele vai operar com o poder do dragão, que é o símbolo do Pai. Esse anticristo será como um homem, será um homem, né? Será uma pessoa, realmente. E essa pessoa terá e agirá, e a gente vai ver aqui no capítulo 13, segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele vai fazer, não é como se fosse um homem, e vai operar, e vai fazer sinais, vai ter destreza do ponto de vista humano, né? Humano, segundo a eficácia desse dragão, que é, no caso, o símbolo da serpente, o símbolo, no caso, Satanás, certo? E ainda vai ter um outro que vai preparar o caminho para esse anticristo, que é chamado de falso profeta, ou a besta que emerge da terra, não é? Tem o que emerge do mar, que é o anticristo, que a gente vai entender o que é, porquê do mar, né? O que é do mar? O que emerge do mar? E o outro que emerge da terra, que é como, na realidade, né, um líder religioso que vai fazer como João Batista fez, um precursor, né? Ele vai fazer tipo isso, ele vai tipo com que abrir o caminho para que o anticristo, esse líder religioso, vai tipo abrir o caminho para que a besta que emerge do mar, ele lidere politicamente. E quando diz liderar politicamente, o anticristo, ele vem com uma proposta exatamente de trazer solução a um caos que vai ser implantado na terra como nunca houve. Quer dizer, como nunca houve, porque a coisa vai se preparando, a coisa está indo, e a igreja que está olhando está atenta, ela está observando, ela está santificando, ela está buscando a Deus, ela está querendo Jesus, ela está querendo a cada dia estar na presença do Senhor. Então esse anticristo recebe a autoridade e poder de quem? Do dragão, dessa serpente, do diabo, não é? Que na realidade é como se ele estivesse dizendo que é Deus Pai, tá certo? Então ele é o agente, ele vai agir dessa forma. Então eu quero abrir com vocês em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Gente, eu só quero dizer o que George Whitefield disse. Lógico que muitos podem pregar melhor do que a gente, mas não pode pregar diferente. Eu estou pregando a linha tribulacionista e acredito que o pastor vai também dizer e pregar as mesmas coisas dentro do que a gente está pregando. O pré-tribulacionista vai pregar também de acordo com a visão que ele tem. Então eu tenho que, como eu acredito na minha igreja, por isso que eu estou aqui também, acredito nessa linha, mas também não quero dizer de forma alguma que você que pode acreditar numa outra esteja errado de forma nenhuma. Quando ele voltar, a gente chega lá e dá glória, e pronto, tá certo? Amém? Glória a Deus. Então veja, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 7, Paulo diz assim, veja: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o mistério da iniquidade, os anticristos já estão produzindo, já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? Ele está falando desse iníquo. Quem é esse iníquo? Então você vê que o anticristo ele dá nomes. A gente viu o anticristo, a besta que emerge do mar, a gente vai ver. E aqui ele diz o quê?
o mistério da iniquidade, e ainda chama ele de quê? Ele chama de iníquo, não é? Que opera segundo a eficácia de quem? De Satanás. Está certo? De Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então a gente vê aqui que o anticristo vai enganar a todos, mas não aos salvos. Ele diz aqui, concordam? Olha, ele diz aqui que acolheram com toda injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então eu pergunto, quem vai ser enganado? Quem vai se perder nesse período de grande tribulação? Quem não tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida, e quem não abraçou a verdade. São estes que vão perecer. São esses que vão ter esse problema. Não é? Então veja, a gente viu aqui que o mistério já está operando. Esses estão compondo o mistério da iniquidade, né? Preparado para esse grande e preparando o caminho para este grande líder escatológico. A gente está vendo aí. Esse anticristo é chamado de anticristo, a besta, que emerge do mar, o iníquo, o homem da desolação, o homem da perdição, ou o pequeno chifre da profecia de Daniel no capítulo 7. Então, até aqui vocês estão entendendo? Você está entendendo? Espero que você esteja aí entendendo. Então, a gente está falando exatamente aqui, dentro do contexto de nós, de repente, né, sermos aqueles e cremos, eu, por exemplo, creio, que nós vamos passar por essa grande tribulação, e nessa grande tribulação, né, o filho do iníquo, o anticristo, a besta que emerge do mar, o iníquo, o homem da perdição, ou o pequeno chifre de Daniel, ele vai se manifestar. Ele vai aparecer nesse período da grande tribulação. E onde estará a igreja? Aqui. Onde estará a igreja? Convivendo. E aqui veja que o apóstolo Paulo diz que ele vai se manifestar, mas ele só vai enganar aos que o quê? Aos que pereceram, aos que rejeitaram a verdade. Oi? O verso 2 e 3 aí no capítulo 2 e 3. A que não vos removais, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos removais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o que vou entrar, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui o que ele faz? Vai fazer isso. Então o anticristo é chamado de tudo que o anticristo viu. Diga. Não, a igreja está aqui. Não é? Ela está, vamos supor, nós estamos. Vamos supor que de repente vai um caos, que é para o que está caminhando. Não é? A questão porque ele vai vir como o líder político. Então ele vai propor o quê? Paz. Ele vai fazer, segundo a operação de Satanás, e ter poder tanto natural como sobrenatural. Ele vai pressionar tanto todas as nações, porque esse poder não é um poder local. O poder do anticristo é um poder universal. É do mundo todo. Todas as
nações nós vamos ter um problema muito sério, mas ninguém se preocupa, porque a Bíblia diz que dos que são do Senhor, nenhum se perderá. Ninguém vai arrebatar das mãos do Senhor. Amém. Os que estão escritos no livro do Senhor, não tem problema. O anticristo não vai prevalecer. Não significa que ele não vai matar. Pelo contrário, porque no capítulo 12, versículo 11, diz que eles, pois, venceram por causa da palavra do testemunho que deram e por causa do sangue do Cordeiro. E mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Então, na realidade, o que é que pode acontecer? Ele mata a gente. Mas a Bíblia diz o que? Em Mateus, no capítulo 10, no versículo, no 10, 28. Não temais aos que podem matar o corpo, mas temais aquele que pode tanto matar o corpo, como lançar o quê? Tua alma no inferno. Então, a única coisa que ele pode fazer é promover. Porque matar um crente, o que é que ele está fazendo? Promover para o céu. Não é? E quando a gente resiste a Satanás, dizendo, eu não nego meu Senhor, não nego Jesus, o que é que você está fazendo? A gente está vencendo ele. Ou não? A gente está vencendo. Então, não vamos nos preocupar com isso. Deus dará força, Deus dará graça, Deus dará poder, como deu aos crentes do passado também. Não é? Então, veja, quais a gente tem aqui? Filho da perdição. Em que circunstância? A gente viu aqui a circunstância no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. A gente viu que diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Então não vai acontecer, né, sem que primeiro venha a apostasia, né, um período de apostasia. Eu pergunto, sempre teve apostasia? Sempre crente entrou, crente saiu, mas só quando ele fala aqui, ele está falando antes que venha a apostasia. Então essa não é uma apostasia comum, é uma apostasia diferenciada, onde crentes que a gente nunca pensava que fosse de alguma maneira deixar a palavra, rejeitar a palavra, negar Jesus, está negando. E a gente fica, meu Deus, como é que pode? Isso vai ser uma coisa, e não somente do ponto de vista da apostasia, do ponto de vista individual, mas do ponto de vista das nações da terra. E isso a gente já está vendo. Nós já estamos vendo isso acontecer. Não é verdade? Nós já estamos vendo isso acontecer. Você chega nos países hoje, no hinduísmo, está lá. O que é que você vê? O pessoal adorando macaco, adorando rato, adorando até uma folha de papel que cai na Índia. Lá na Índia eles adoram isso. Você chega no budismo do mesmo jeito. Você chega no islamismo, você vê também mais de 1 bilhão de pessoas, não é? Estão ali adorando e dizendo que Maomé é superior a Cristo. Na Alemanha, como a gente foi, na Alemanha, ali na Europa, meus irmãos, as catedrais imensas, mas não tem ninguém lá, o povo está lá querendo saber. Já apostatou há muito tempo, veja, o berço da Reforma Protestante. Veja quanta coisa a gente pode olhar para essa questão e ver aqui em 2 Tessalonicenses 2 dizendo que o anticristão não se manifestará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho de quê? Da perdição, o qual se opõe a tudo que é Deus. Até agora, graças a Deus, assim, a gente não tem visto isso. A gente tem visto sinais. A gente tem visto aqui e ali, mas não de maneira total, né, global, né, ainda. Não tem visto. Então, ele vai se apresentar, né, como diz aí no versículo 3, num período, né, de uma apostasia diferente, né? E juntamente com esta apostasia vai surgir o quê? Se ninguém está acreditando em nada, se as pessoas não estão mais acreditando em Deus, você chega, por exemplo, nas universidades, o que é que você tem? O ateísmo. Você olha na universidade hoje, infelizmente,
Nas universidades, isso é estatisticamente comprovado. Os rapazes, as moças crentes que vão para a universidade, no segundo semestre já estão desviados, negando a fé. Não é? Muitas pessoas que estão, isso já é um sinal, já está mostrando, mas isso vai ficar mais completo quando isso estiver nas nações. Isso vai ficar uma coisa realmente bem mais diferenciada também. Então vai ser um período, essa manifestação, período de apostasia e no período também de grande tribulação. A ponto dele sentar-se, veja, e aí vem a questão, ele sentar-se no santuário, e aí eu entro no meu pensamento, que nós vamos ver, do que eu falei a semana passada, né, o templo construído. Porque ele, né, fazendo esses acordos de paz, porque ele vai fazer de um jeito tão de paz, como diz, quando vive paz, nos sobrevém a tribulação. Cuidado. Exatamente nessa forma diplomática que ele tem a habilidade de fazer negociações, de repente ele vai até mesmo fazer paz entre os judeus, segundo textos das Escrituras e alguns teólogos, os judeus e os muçulmanos, né? E ele vai, todo mundo, né, de uma maneira geral, o mundo inteiro vai estar encantado com essa personalidade. A gente vai ver isso em Apocalipse 13. Vai estar encantado com essa personalidade, a ponto de que dele fazer tantas coisas, tantos sinais, proporcionar tanta coisa, que as pessoas ficarem encantadas a ponto deles se colocar até mesmo como Deus, dizer: não, eu sou Deus, eu sou aquele que vocês estavam esperando. E muita gente até adorar. Diga lá. O que quer dizer isso no versículo 7, que ele fala que o mistério da iniquidade já está em ação, e só falta agora que seja retirado ou afastado aquele que retém. Que retém, não é? No caso aqui, quando ele fala a respeito, eu coloquei, tem uma palavrinha no grego, quando fala o homem da iniquidade, está falando do homem sem lei, sem escrúpulo, sem limites, então, e sem governo. Ele vai se manifestar porque, como não tem governo, não tem lei, não tem quem defende, porque ainda o que a gente tem, um governo faz uma coisa, mas a gente tem regra, as nações têm parâmetros, mas a situação vai chegar a um tempo, né? Muitas vezes eu interpretei esse texto aí como se fosse a igreja, que ficando aqui porque a igreja estava, mas na realidade essa palavra iniquidade no grego é como se ela fosse assim, sem parâmetro. Vai aparecer alguém, né? O mundo vai ficar tão sem valores, certo? Tão sem valor, que ele aparece exatamente nesse contexto, né? Como um homem sem lei, que ele não aceita absolutos, a não ser o dele mesmo. Porque até agora, qualquer um que se levantar, a gente dá um impeachment. A gente ainda bloqueia. Porque nós ainda se tem parâmetro. Mas as nações estão caminhando para um momento em que, de repente, todo mundo está mandando todo mundo. Mais ou menos é isso que está acontecendo. Aí vai ver, aí fulano dá uma ordem, a gente tem, um dá uma ordem, outro não dá, e a outra acaba e não vai. A gente já está sentindo isso aí. Já é uma preparação para que o caos se instale e aí haja necessidade de alguém, entendeu? Que não aceita parâmetros, que tem sua própria lei, que tem seu próprio poder de resolver o problema e vai, entre aspas, resolver, a ponto das pessoas ficarem impressionadas, encantadas. Só que um detalhe, ele não vai enganar aqueles que têm os seus nomes escritos no céu. Amém. Amém. É isso que vai acontecer. Entendeu? Então, estou dando aqui, Gabriel, mostrando somente que é isso que ainda detém, está segurando, ainda são as nossas, ainda a gente tem soberania, como país, como Estado, a gente tem.
Mas aqui e acolá a gente já está ficando sem. E já temos pré-consumista em muitos lugares. Mas quando você falar isso em cima dessa palavra, iniquidade, né? É iniquidade, porque no grego ela tem, se não me engano, anomia. É uma palavra que diz que não aceita parâmetros. É nesse contexto, né, que ele é isso, ele é o filho da iniquidade, que não tem lei, não respeita leis, não tem, rejeita, né, a questão de absolutos. Tudo pode. Sua palavra é injustiça, não serve? Como? A palavra, ao invés de mistério da iniquidade, mistério da injustiça. Pode também, pode, é a mesma coisa. Né? Iniquidade e justiça. Mas no grego tem lá essa palavra que a gente tem como anomia, que é exatamente sem parâmetro, sem limites. Isso é dentro da visão pós-tribulacionista. Sim, pós-tribulacionista e também dentro, assim, do que é original dessa questão, que uma linha leva para esse lado como eu estou levando, e o pré-tribulacionista levaria ou leva para a questão da igreja que ainda está aqui. Detém. A igreja É sal. Dentro desse sistema, Isso. a igreja está inerte, não está fazendo nada, né? Aí vem o cara e vai fazer o que quer, porque a igreja está paradona, não está, né, nessa ideia. Isso. A igreja está inerte, mas geralmente a gente vê na Bíblia iniquidade como realmente sinônimo de pecado, né? E aí eu penso como o que se opõe ao pecado é só o Senhor. Porque lei não nem impede. As pessoas mudam, né? Então vejam, gente, o mundo na realidade, né, e hoje a preparação para esse ser, para essa pessoa, não é, que é chamado de homem da iniquidade, na realidade o mundo está como que se preparando, porque tudo hoje é o quê? É relativo, né? Tudo hoje está se relativizando, não é verdade? A questão nesse contexto que ele surge, ele será essa pessoa, né? E esse aspecto, né, a maneira como ele vai agir, Daniel 10:21, vamos lá para Daniel 10:21, vocês me digam aí a horário que o Jonathan está me coordenando aí. Daniel 10:21 diz assim, 10:21, vamos ver como é que ele age, porque o nosso estudo é o modus operandi e a sua identidade, né? Então eu já estou mesclando com essas duas coisas para vocês entenderem. Vamos lá, Daniel 10:21, veja o que é que diz. Eu vou começar no 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. É isso, eu coloquei 10:21. É isso, é mais, né? Aí ele diz aí, 10, deixa eu ver, 12:21. Que eu anotei aqui, não tem, né? Mas é esse mesmo. Eu anotei esse aqui, vou Eu falar. acho que é 11:21. 11:21. Desculpe. Diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará do engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente os lugares mais férteis da província,
e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos, os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Certo? Então, ele mostra aí, não é? Levantará um homem vil. Esse homem vil também, mais uma vez, considera esse homem perverso, né? Da iniquidade. Mas o que vai nos ajudar mais, irmãos, é Daniel, capítulo 7. Deixa eu ver. Eu tinha colocado. 7, versículo 21. Pronto. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Quem é esse pequeno chifre? Eu falei aqui no nome do anticristo dizendo o quê? Homem da iniquidade, né? Homem vil, tal, o anticristo, e agora Daniel está falando exatamente aqui desse chifre, desse pequeno chifre, que prevalecia contra os santos, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o rei. Então aqui está falando exatamente desse momento, né, em que esse anticristo vai de alguma maneira prevalecer contra os santos. E esse prevalecer significa perseguir, e mesmo nessa perseguição, né, o prevalecer no sentido humano aqui seria até mesmo de repente matar, né, mas o cristão vai prevalecer. E quem são esses santos? A igreja. Entende? Então, na nossa concepção, na concepção da denominação, na minha concepção, a gente tem esses santos aqui que serão perseguidos por esse homem vil que ele tem nome, é anticristo. Que somente essa expressão anticristo é João quem usa. Ok? Aí vamos agora ver. Se a gente for antes, é um bônus. Sim. Sim, mas a gente sabe, não é, irmãos, que diga, Sérgio. Mas os teólogos também falam, quando falaram disso, que muitos dos cristãos, muitos de nós, desistirão de buscar a verdade. E voluntariamente seguirão a Cristo. Sim, mas isso aí porque, claro, mas porque tinha um nome arrolado apenas no rol da igreja e não no livro da vida. Ele não vai enganar quem nasceu de novo. Os santos de Deus, aqueles a quem o Senhor resgatou, salvou, que foram regenerados, esses não serão enganados. Né? Mas os crentes nominais, eles serão sim. Eles ficaram encantados, porque quem é que não quer ver o poder de Deus? A Bíblia diz aqui que ele, até fogo do céu até fogo vai fazer cair em Elias. Quem é que não quer ver os sinais prodígios como a gente leu aqui em Tessalonicenses? Nós somos uma geração que gosta de ver o espetacular. Então muita gente, rapaz, está me dando tudo, o negócio foi resolvido, meu negócio foi resolvido, minha situação resolvida, tudo está certo, está dando certo. Esse cara é o cara, e ele fazendo diplomacia, gente. Então, rapaz, todo mundo, mas só que a igreja, que os crentes, que nascido de novo, lá no seu espírito ele vai saber, e ele vai resistir, não por causa da sua força, mas por causa da graça de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então veja, irmãos, ele vai ser, no caso, aí vamos, em Daniel 7:25 diz assim, vamos voltar para Daniel 7:25. Chifre quer dizer poder. Como? Chifre quer dizer poder. Então ele é como um pequeno chifre, porque quem dá poder a ele age segundo a eficácia de quem? Entre aspas, do Pai. Quem é o Pai? O dragão. Quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente. O pai da mentira, né? É o pai da mentira. Né? Então, em Daniel capítulo 7:25, abram, é muito importante que vocês abram, para vocês ir confirmando o que eu estou dizendo. De repente, a pessoa fica com dificuldade de 7:25, diz assim, Daniel 7:25,
Diz assim: então o rei da... Não, 7:25. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando você tem 1 tempo, 2 tempos, metade de tempo, dá 3 anos e meio. Porque com os 3 anos e meio, 42 meses no caso, ele ficaria o quê? Fazendo todas essas coisas boas tal. Quando ele se assentar no santuário e pedir adoração, aí até os judeus, né, que, como é a história, esse cara está querendo ser Deus. Aí muita coisa aí vai pegar mesmo. É que a percepção vai ser mais complicada. Veja, nessa doutrina da questão da tribulação, do arrebatamento na tribulação, uns acreditam que são pré-tribulacionistas, outros mesotribulacionistas. Jesus vem antes, o arrebatamento acontece no meio da tribulação, e outros acreditam num pós-tribulacionismo. Por exemplo, no caso aqui, né, nesse momento, o que é que acontece? Ele está se assentando, ele vai proferir. Nesse caso é o meso, porque é no meio. Não. Ele falou 1 tempo, 2 tempos. 1 tempo, 2 tempos, metade de tempo, porque é nesse momento aqui que ele vai começar a proferir, porque até então ele é político. E agora, só que o problema não é político. Ele está fazendo toda essa questão de político e tudo, mas agora ele vai se manifestar, segundo a eficácia de Satanás, como já viu em 2 Tessalonicenses, com prodígios, com sinais, e vai se exaltar até entrar no santuário e requerer das pessoas o quê? A adoração. Ele vai mostrar o que ele quer de verdade. O que ele quer de verdade, que é a adoração. Então, Porque ele é a imitação do Filho de Deus. o senhor estava falando, né? O ateísmo, ele é uma coisa meio nova. Tem uns 200 anos. Porque sempre todo mundo, as religiões acreditavam em algum Deus. Sim. Pessoas até podiam não acreditar, mas as religiões acreditavam. É verdade. E o ateísmo veio e deu uma limpada, assim, fez as pessoas acharem que não precisava de Deus. Mas o ateísmo não serve para Satanás, porque ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado. Então, o ateísmo as pessoas vão ficar assim, até que não crê, vai começar a crer. Crê. Porque aquela questão de que para o advogado, como você que está em casa é advogado, né? Para a gente comum, do senso comum, a gente se encontra fatos com argumentos. Mas para o advogado, contra fatos, ele tem argumentos. O advogado tem. Então, para o comum, para as pessoas, descer fogo do céu, fazer tantas coisas, prodígios, sinais, curar, né? Fazer essas relações todinhas, vai ser muito fácil, né? Ele vai, obviamente, enganar. E em Mateus 24, do versículo 15 ao 28, nós não vamos ler, porque fica muito, você pode ler em casa, mostra também essa figura do anticristo, porque, veja, tem uma área da teologia que a gente chama de dupla referência. É quando uma coisa aponta para o presente, para o passado, e aquilo tem a ver com outra coisa lá na frente. Então essa dupla referência você pode ver em Mateus 24, 15 a 28, quando vai falar a respeito, Jesus está falando aí, daquele acontecimento da invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano no ano 70 depois de Cristo. Quando ele destruiu o templo, perseguiu as grávidas, perseguiu todo mundo, ai das grávidas, ai da que amamenta, lembra daquilo ali? Aquilo ali já era o prenúncio de Jesus dizendo, olha, vai ser mais ou menos assim. Esse cara vai chegar e vai perseguir todos aqueles que resistirem realmente falarem a Deus, porque vocês viram aqui que ele será aquele que se oporá a tudo que se chama Deus. E eu já digo, nós temos a Coreia do Norte, por exemplo, é uma nação que é proibida ter qualquer símbolo religioso, e inclusive o símbolo religioso de lá é a foto do gordinho, certo? É a foto daquele senhor.
Como? A gente não consegue falar o nome dele, nem chama de gordinho. Eu não sei, porque eu sei que o Xi Jinping é da China. Kim Jong-un, pronto, esse aí, viu? Então, lá tem a foto da escola, então as criancinhas já crescem adorando, reverenciando. Foi assim também nos impérios romanos, nos impérios anteriores. E veja, nós vamos agora para Apocalipse, no capítulo 13. Tem menos que 20, mas já tem. Dá, se Deus quiser. Capítulo 13. Porque eu acho que vocês estão entendendo tão direitinho. E você aí em casa também está entendendo, né? Porque a gente vai vendo. No capítulo 13, ele diz assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Todo o livro de Apocalipse tem muita coisa que tem a ver com simbologia, com alegoria. E aí chifre é poder, a questão do nome de blasfêmia, a gente viu que ele vai se opor a tudo que é Deus, tudo que tem a ver com Deus. Não está muito diferente ainda, já hoje, como a gente sabe. E ele diz que essa besta, ela emerge do mar, não é? Do mar significa nações. Então ele vai vir, não é um ser, o anticristo não é um anjo, um sub-anjo, não. Ele é um homem que vai sair desse mar. Mar tem a ver com agitação, com nações. Então ele vai surgir desse meio. É um homem, é um ser humano. Tá certo? Segundo as Escrituras, é um ser humano. Não é? E veja no versículo 1. Ele diz, aí, né? Como ele é, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder. Veja, então essa besta, esse homem, que emerge das nações, ele se levanta e agora ele recebe poder. Mas de quem? Da besta. Não, do dragão. Porque esse anticristo também é chamado da besta, só que ele vem das nações. Agora veja, esses animais aqui são os mesmos animais, não é, de Daniel. Quando a gente vê em Daniel, não é, no livro de Daniel, quando vai falar a respeito de quem? Dos reinos. Veja, essa besta, ele vai agir segundo como a gente viu aqui. Recebeu autoridade e poder desse dragão, mas ele tem pés como de urso, boca como de leão, né? E ele diz que semelhante a leopardo. Ele coloca 3 animais, 4. No caso de Daniel, coloca 4 e diz que o 4 é o mais terrível de todos. Então, veja o poder que esse cara vai ter. Ele está falando de que reinos aí? Império. Está falando dos impérios babilônicos, Império Médio-Persa, Império Grego e o Império Romano. Sabe os 4? Ele vai ter a plenitude do poder desses reinos que já passaram, e mais ainda, a autoridade do dragão. Vocês já imaginaram tudo isso? Não é? Acontecendo. E ele diz aí, ó, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É como que uma coisa vai acontecer, e ele mesmo vai se curar, e todo mundo vai o quê? Todo mundo menos. Vai sofrer um atentado. Menos quem? Ele vai ter que sofrer um atentado, alguma coisa assim, depois se cura, e eu pergunto, quem? Todo mundo vai segui-lo. Menos quem? Os que têm, menos a igreja. Os que têm o nome escrito no livro da vida. Certo? E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Veja, o povo vai dizer isso. Rapaz, um negócio desse, então ninguém pode. Ele é imbatível, é invencível. Vai ter adoração, certo? Então ele vai fazer milagres de mentira, né? Vamos ver ainda aí, ó.
Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ó, a mesma coisa, Daniel. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, já que ele não pode macular Deus, o que ele vai fazer? Blasfemar contra Deus e contra os que já se foram. E os que estão aqui? Vai perseguir. Eles vão perseguir. Mas nós vamos prevalecer. Nós não vamos apostatar. Quem vai apostatar é o nominal. É o crente nominal. Tá certo? Amém. É o crente nominal. Como eu não sou um crente nominal, em nome de Jesus, meu Deus. Amém? Amém. Eu vou estar ali. E você também. Amém. Porque você é crente, nascido de novo, tem o nome escrito no céu, no livro da vida. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Mas os vencesse, na linguagem de João, é a questão da morte. Mas para quem morre, né, sem negar a Cristo, é vitória. É a maior dádiva. Você fecha os olhos aqui e abre no céu. Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. São esses que vão adorar. O que foi, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão adorar a besta? Nunca. O anticristo? Não. Só os que não tem o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Amém, igreja? Amém. Estão vendo aí? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi outra besta que é médio da terra, e aí ele vai trabalhar essa questão dessa outra autoridade aí, que é exatamente esse ser que opera sinais, descendo até fogo do céu, como se fosse o profeta Elias, não é? Para enganar, como se fosse João Batista, alguém que abre o caminho, o precursor, né? É um líder religioso que vai abrir o caminho para esse anticristo se manifestar. Então, meus queridos, vejam bem, em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Então, a derrota, o cenário, eu pergunto, o mundo já está preparado para receber aquele que promete paz e prosperidade? Ele está se preparando. E a situação está ficando tão assim, e de repente, meu Deus, tem que ter alguém, né? E veja, o cenário está o quê? Se aprontando. Esse anticristo, ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus, quando? Não é a igreja que vai derrotar esse anticristo. Quem vai derrotá-lo? Jesus. Com o quê? Com o sopro da sua boca, na sua vida. Glória a Deus. Não é? E aí, a derrota do anticristo é pelo Senhor Jesus. Ele vai matá-lo com o sopro de sua boca. Veja Apocalipse 19. (19, 20). Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esta é a linguagem que João usa, mostrando que ele será preso, jogado no lago de fogo, e depois o Senhor também destrói essa situação, né? Em relação à questão de emergir do mar, a questão das nações, veja Apocalipse 17 e 15. Apocalipse, para ver que esse anticristo vem das nações, né? Nesse tumulto. 17, 15. Diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada,
são povos, multidões, nações e línguas. Então esse mar aí, todinho que vocês viram, é exatamente o que? As nações. Que é daí que vai surgir a besta. Tá certo? Será um líder incrível de fazer façanhas. Ele vai atrair gente do mundo inteiro, porque a gente viu que é de todas as nações, do mundo inteiro, para adorá-lo, admirá-lo e seduzi-lo. Mas não quem? Os que têm o nome escrito no livro da vida. Ele incorporará o poder desses 4 reinos e fará resistência. Então, seu poder será universal. Muitos crentes vão resistir, vão lutar, como diz Apocalipse 12:11, vão resistir, não vão aceitar, porque sabem, porque tem o seu nome escrito e Jesus não vai perder nenhum dos seus, glória a Deus. Certo? E aí, o que é que ele vai fazer, esse anticristo? Ele vai se opor a Cristo, à igreja, vai falar mal da igreja e falar mal, dizer blasfêmias contra Deus, já que ele não pode, então ele vai dizer blasfêmias contra Deus e contra os santos que já estão no céu e também contra a igreja. Ele vai insultar e pode até matar fisicamente muitos de nós, mas não vencerá a nós de jeito nenhum. Glória a Deus. A manifestação do anticristo, ele está aonde a gente pode ver. Está aqui. A gente já está vendo uma preparação. E tudo isso aqui que a gente vê em Apocalipse é, na realidade, simbólico. E eu vejo, meus queridos irmãos, que o anticristo, ele tem esse poder limitado pelo Senhor, porque Deus já estabeleceu. E com certeza o Senhor destruirá totalmente a ele. Só para terminar, Cíntia, segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2:8, diz como? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua língua. Então também esse anticristo ele será totalmente destruído para a glória e louvor do Senhor. Então, o que fazer mediante a isso? Entender que Jesus vai vir. Vai vir em quê? Quando a gente vir, observemos a apostasia. Crentes, pessoas apostatando. Vamos ver também o caos se instalando em todas as nações. E delas, dessa destruição desse caos, vai surgir este homem trazendo solução e dizendo paz, mas não há. Diz. Uma pergunta, pastor. Dentro da visão pós-tribulacionista, o que a igreja faria quando percebe então que o anticristo é esse, né? Não os outros que passam por aí, que já estão sendo incomodando a gente, mas esse anticristo estiver dominando, o que a igreja vai fazer? A igreja vai fugir, se refugiar, como um conselho lá, se a gente pensar lá na dupla indicação, ou a igreja vai se opor, protestar e contrariar? A igreja, além de pregar, a igreja, além de pregar, ela também, eu acredito que ela vai resistir. Talvez, eu não vejo aqui, mas essa resistência será só o fato de você resistir já é uma afronta para ele, certo? Então nós vamos afrontar, nós vamos dizer que não aceitamos, que não queremos, que não aceitamos, e vamos continuar pregando o Evangelho até que muitos se convertam verdadeiramente para a glória, louvor do Senhor, e a graça do Senhor alcance a todos, e aí Jesus vai voltar e aí nos arrebatar, e a gente estará para sempre com Ele. Amém. Amém. Deus abençoe a você. Não tenha medo, porque com certeza você não vai ficar, porque o seu nome já foi escrito no céu, no livro da vida, e o Senhor tem você na palma das mãos dele e não vai perder. Deus abençoe.